Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver um procedimento bem importante a respeito da interoperabilidade desses dois programas, o AutoCAD e o SketchUp. Muitas vezes a gente desenha a nossa planta no CAD porque é mais rápido, CAD infinitamente melhor para desenho em 2D do que o SketchUp. Por outro lado, o SketchUp é infinitamente melhor para a gente trazer aí o nosso 2D para o 3D, né? Então, muitas vezes é necessário a gente importar uma planta, qualquer que seja do AutoCAD, para dentro do SketchUp e, por outra vez, uma vez modelado em 3D o seu projeto, você pode exportar as fachadas, você pode exportar os cortes, né, desse projeto e assim por diante para o AutoCAD. E aí, no AutoCAD dá todo aquele acabamento que a gente dá para o desenho 2D, né? O SketchUp tem o layout, alguns escritórios usam, mas são muito poucos. O grosso mesmo das empresas, por enquanto, nesse momento, está utilizando o AutoCAD, então o nosso foco vai para ele, mas isso não tira a importância da gente aprender como lidar com isso, né? Então, o que a gente tem aqui, eu estou me baseando numa tarefa de exportação de cortes e fachadas de um determinado projeto, aqui é um projeto aleatório apenas para demonstração, onde você deve gerar cortes e fachadas deste projeto e exportar cortes e fachadas deste projeto para o AutoCAD. Ok? Então, para a gente poder fazer isso, o primeiro passo de todos, é a gente abrir algumas barras de ferramentas. Eu vou fechar a bandeja padrão, porque a bandeja padrão não é utilizada. Para trazer uma barra de ferramentas, clique direito na área cinza ao lado de qualquer barra de ferramentas, vai trazer a lista de barras de ferramentas e a gente vai trazer aqui a barra de ferramentas exibições. Essa barra de ferramenta é bastante simples, ela mostra visualizações pré-definidas, né, do SketchUp. Então, se eu der uma giradinha e apertar o primeiro botão, por exemplo, ele coloca em isométrica. Se eu girar de novo, apertar o primeiro botão, ele coloca em isométrica também, né? Então, de acordo com o orbit que você deu, ele vai trazer aí a isométrica. E a gente tem as vistas aqui, vista de cima, vista de frente, lateral direita, vista lateral esquerda e a vista posterior, né, e a lateral esquerda. Então, a partir do momento que a gente tem essas vistas, fica mais fácil selecionar o que é que a gente vai exportar para o CAD. Uma coisa importante é que no AutoCAD não tem perspectiva. Se a gente estivesse vendo a planta desse telhado, essa linha aqui não poderia estar, né, com ângulo nenhum, ela precisaria estar reta. Então, como que a gente faz para deixar essa nossa vista desabilitada do ponto de vista da perspectiva? Como que a gente transforma essa vista numa vista de projeção ortogonal? Isso é feito aqui no menu câmera, onde perceba que está habilitada a opção perspectiva, eu vou habilitar a opção projeção paralela. Pronto. Nós acabamos de desligar a perspectiva, a gente está em projeção paralela. Se nós formos para a vista em planta, a vista do alto aqui, você vai observar que já não tem mais aquele ângulo, quer dizer, essas linhas estão realmente verticais, o nosso desenho está em projeção paralela, não temos mais aí a perspectiva, tá bom? Então, a partir do momento que a gente tem isso daqui, estes são os desenhos que a gente tem condições de exportar para o AutoCAD, inclusive isométricas, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, vou em Arquivo e Exportar um gráfico 2D. Aqui na lista que vai abrir, reparem que há vários formatos para a gente exportar. No caso, o que nós desejamos é o DWG ou o DXF, que são os arquivos. O DWG é nativo, né, do AutoCAD, o DXF é usado por muitos programas de desenho técnico. O AutoCAD é capaz de importar o DXF muito bem, sem nenhum erro. E aqui em opções é onde a gente vai definir qual é o release do AutoCAD, qual versão do AutoCAD que a gente quer que ele exporte esse DWG, né? Você pode deixar qualquer um. Claro que quanto mais antigo o release, é mais compatível com versões anteriores, porém mais pesado também vai ficar aí o arquivinho de exportação, né? Então vou manter aqui no release 14. Isso daqui é muito importante, é você deixar o tamanho real, para que esse desenho seja exportado em 1 para 1. As linhas de perfil a gente não exporta,
E aí basta a gente dar um OK, né? Escolhe lá uma pasta qualquer, vou escolher aqui, por exemplo, a minha área de trabalho e vou salvar aqui o meu arquivo como isométrica. Ficou errado aqui, isométrica. Exportar. Pronto, está criado o nosso arquivo de isométrica. Se eu entrar aqui no CAD e der um Ctrl Open e for lá para a área de trabalho, vocês vão ver que o arquivo, cadê meu arquivo de isométrica? Peraí. Será que eu exportei para essa pasta? Sim, com certeza, exportei para essa pasta. Já descobri o que está acontecendo. O AutoCAD está procurando arquivos do tipo DWT, mas o arquivo que eu exportei não é um arquivo DWT, é um arquivo DWG. Então vamos selecionar o DWG aqui na lista e vai aparecer aí o arquivo da isométrica que foi exportado. Eu clico em Open, né? E aí você repara que você tem um arquivinho da isométrica aqui no AutoCAD, bonitinho, direitinho, né? Então a ideia é que você use o SketchUp para fazer essas exportações, né, de desenhos com projeção paralela. Então, agora que você entendeu a linha de raciocínio, vamos pegar aqui uma fachada, por exemplo, pode ser essa fachada frontal ou a lateral direita por causa do telhadinho, de repente, não, pode ser a frontal mesmo. Então, ó, arquivo exportar, gráfico 2D, tipo de arquivo do AutoCAD, vou chamar de frontal fachada. Estou exportando para o desktop como DWG. Opções já está habilitado tamanho real em 1:1. Não estou exportando linhas de perfil. Está criada também, então, a nossa fachada. Se eu der um Ctrl Open, está lá, fachada frontal. Vamos abrir aí o desenho da fachada frontal com as medidas, tudo certinho, tudo direitinho, tá, pessoal? Todos esses arquivos de AutoCAD que a gente exporta aqui do SketchUp, quando a gente exporta em 1:1, o AutoCAD consegue importar no tamanho perfeito do projeto em 1:1 no Model, tá bom? E aí esse é o procedimento para você exportar todas as outras fachadas aqui desse projeto. Agora a gente vai para uma segunda etapa bastante importante, que é a possibilidade que o SketchUp tem de gerar cortes para a gente, né? Isso é feito com uma barra de ferramentas, vou dar um clique direito aqui na área cinza, a barra de ferramentas seção. Então vamos abrir aqui a barra de ferramentas seção. Ó, você repara que a barra de ferramentas seção tem apenas 4 botões. Os 3 últimos botões são apenas para visualização. E o primeiro botão é o botão que é usado para gerar o plano de seção, né? Então vou clicar aqui e vou escolher uma face a partir da qual o SketchUp vai criar um plano de seção. Então vou pegar essa face aqui, por exemplo. Você pode dar um nome para o corte, se você quiser, vou dar um OK. E aí vou selecionar esse plano e vou usar o M de mover para mover esse plano ao longo do projeto, né? Então reparem que basicamente o que você está fazendo é cortar o projeto numa determinada posição que você queira ou que o projeto esteja indicando, né, que você está cortando. Lembrando que a ideia do corte é sempre a gente mostrar a maior quantidade possível de elementos. Vamos entender agora o que fazem esses outros 3 botões, agora que você entendeu que o primeiro botão é usado para gerar os planos de seção, né? Lembrando que o plano de seção ele é gerado a partir da face que você clicar. Então eu posso criar um plano de seção baseado, por exemplo, aqui, ó, num plano horizontal. Se eu cortar um plano horizontal, vou selecionar aqui, vou dar um M de mover, o SketchUp vai estar dando para a gente nada mais, nada menos do que a planta. Se você colocar numa vista superior, né, o que você vai estar vendo aí é a planta. Também é possível exportar a planta para o AutoCAD, tá bom? Então, o plano de seção é criado dessa maneira. O segundo, o terceiro e o quarto botão da barra de ferramentas seção, eles servem para exibir ou ocultar alguma coisa. Por exemplo, o primeiro botão aqui, ele é responsável por exibir planos de seção. Então, reparem que a gente visualiza o plano de seção amarelo. Se eu clico nesse botão,
esse plano é simplesmente ocultado. Então, ele vai mostrar ou ocultar os planos de sessão, né? O segundo botão de exibições, ele é responsável por exibir ou não o resultado do corte. Então, eu consigo mostrar ou esconder o plano, mas eu também consigo mostrar ou esconder o resultado desse corte. Esses botões são independentes, percebe? Então, mostra ou não o resultado do corte. Quer dizer, embora eu tenha um plano, embora eu esteja visualizando um corte, eu consigo simplesmente desligar a visualização do plano de sessão e desligar também a visualização dos cortes de sessão, né? Esse terceiro e último botão, o que que ele faz? Ele preenche a sessão. Então, se você olhar aqui dentro da parede, ó, você vai ver que a parede está como se ela estivesse vazia, né? E esse último botão, ó, o batente também, ó, como se ele tivesse vazio. Esse último, terceiro e último botão da categoria de exibições aqui, da barra de ferramentas seção, o que que ele faz? Ele pinta o que está cortado. Então, ele preenche todos esses elementos que são elementos aí de seção. Então, isso cria uma situação bem interessante quando a gente está visualizando um determinado corte do projeto, porque ao pintar, ele vai evidenciar o que é que está cortado, né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, então tá aí o corte, ele pintou o que foi cortado, né? A gente vai então para essa vista lateral direita aqui, que é exatamente a vista do corte, e aí a gente exporta esse corte para o AutoCAD. Então, ó, arquivo, exportar, gráfico 2D, já estou no desktop, vou exportar aqui meu corte a linha. Vamos supor que este corte seja o corte A linha, já está habilitado o tamanho real em 1:1, não exportar nenhum perfil. E aí no AutoCAD eu consigo dar o Ctrl Open, Ctrl O e abrir o meu corte AA. Tá vendo? Então nós temos esses desenhos aqui, todos exportados, né? Repara que ele já põe os batentes, porta, quer dizer, tudo que você modelou em 3D, que está sendo visualizado aqui no SketchUp, né? Ele é capaz, sim, de mandar para lá um desenho perfeitinho, de um corte pronto, preparado. Mas vale ressaltar que se o teu arquivo do SketchUp tiver com blocos, blocos de sofá, poltrona, vegetação, cama, armário e tal, todas as linhas e os desenhos desses blocos também serão exportados para o AutoCAD. E aí um cuidado a se tomar é que bloco que tem muita linha na hora da plotagem fica preta, né? Então pode ser que depois de exportar um desenho para o CAD com um bloco muito detalhado, com muita linha, você precise apagar algumas linhas para simplificar um pouquinho esse bloco, para ele ter uma visualização melhor aí para você. Tá bom? Então esse é o procedimento que a gente faz aqui para ter condições, né, de fazer esse envio, né, do desenho do SketchUp para o AutoCAD. Algumas coisas bem importantes da gente dar uma olhada aqui também, que podem facilitar para quem está trabalhando com exportação a partir do 2D. Às vezes você quer exportar uma planta humanizada com mobiliário, tapete, material no piso, né? E assim por diante, ou você quer exportar um corte humanizado, então também é possível exportar imagens, né, lá do SketchUp. Além de eu exportar arquivos DWG, eu também consigo exportar arquivos de imagem. Então vamos ver como é que funciona isso daí. A gente vai em arquivo exportar, é um gráfico 2D também, mas ao invés de eu exportar um arquivo do AutoCAD, o que eu vou exportar é um arquivo PDF, é uma imagem PNG. Então vou escolher um arquivo PNG, vou chamar de isométrica como PNG. Aqui nas opções eu consigo selecionar ó, quantos pixels eu quero para essa exportação da imagem, né? Se eu quero ver do tamanho que está na tela, ou se eu quero exportar com um tamanho maior. Se eu quero suavização de serrilhado nas linhas que são inclinadas, e se eu quero deixar o fundo como um fundo transparente também, né? O PNG é um tipo de arquivo de imagem que aceita o fundo transparente. Vou dar um OK, isométrica PNG, e vou exportar. Pronto, o arquivinho está exportado. Se eu for lá na área de trabalho, está aqui meu arquivinho isométrica PNG exportado com o fundo transparente. Você pode ver que o fundo fica todo
cinzinha aqui, né? Mas se você quiser mudar as cores no SketchUp, também é possível, mas isso é feito aqui na janela, na bandeja padrão. Eu preciso mostrar a bandeja em primeiro lugar. E aqui na bandeja eu preciso estar vendo essa barrinha aqui dos estilos. Se ela não estiver visível, né, você vai vir aqui em janela bandeja padrão e vai habilitar ela clicando aqui em estilos e aí ela vai aparecer. Então, o que que estilos faz, né? Estilos permite que eu edite um estilo, aplique, né, vários estilos, vários modos de visualização no SketchUp, onde eu consigo ver arestas, perfis, que são essas linhas mais grossas que estão aqui em volta. Arestas são essas linhas mais fininhas aqui nos encontros, nos planos. Eu consigo deixar o perfil mais grosso, mais fino, consigo mostrar ou não as arestas, consigo mostrar ou não os perfis. Aqui na segunda casinha, eu consigo controlar o estilo de visualização do meu modelo, face da frente é branca, o avesso da face é cinza. Isso aqui a gente viu quando a gente modelou as pecinhas. Aqui no terceiro botão eu consigo controlar a cor do fundo. Então, eu quero um fundo cinza bem clarinho, né? Eu posso vir aqui para um RGB, por exemplo, e colocar 180, 180, 180, que é um cinza bem clarinho, e aí pronto, ele colocou um fundo de cinza clarinho. Eu posso ver ou não o céu e definir a cor do céu, e eu posso ver ou não o solo e definir a cor do solo e definir uma transparência também para esse solo, permitir o solo visto a partir de baixo, quando eu estiver olhando para cima o modelo e assim por diante. No quarto botão, é marcas d'água. Às vezes você está usando o SketchUp Online, ele vai trazer aquela marca d'água aqui em cima, né? SketchUp for Student. Você consegue remover ela aqui com o botão de menos. E no quinto botão eu consigo visualizar ou não os eixos do modelo. Então, posso ocultar os eixos do modelo, né? Se eu tiver com algumas linhas guia criada, eu consigo ocultar essas linhas guia. Se eu quiser ocultar todos os meus cortes, eu consigo ocultar esses cortes também. Então, tudo isso é feito aqui, nesse estilo que está aplicado para essa cena do sketch, né? Então, se você quiser exportar uma imagem com uma cor de fundo que você tenha definido, define a cor de fundo ali, esconde o céu, esconde o solo, vai no último quadradinho, esconde os eixos do modelo e aí você consegue fazer então a exportação do seu gráfico 2D em PNG, nas opções definindo o tamanho que você deseja em pixels e desabilitando o fundo transparente para que ele seja exportado com essa corzinha que você escolheu aqui para o fundo. Eu estou exportando essa imagem como teste, ela vai aparecer aqui, ó. Então está exportada aí a imagem com o cinza clarinho que eu escolhi, tá bom? Então também é possível a gente exportar aí imagens, né? Para gente finalizar aqui, eu vou apenas mostrar um último detalhe super importante quando a gente está trabalhando com o caminho contrário. Mas para vocês entenderem isso direitinho, eu vou criar um plano de seção horizontal aqui para a gente exportar a planta. Então reparem que eu estou com dois planos de seção simultâneos na cena. Como que o SketchUp sabe qual plano ele tem que mostrar? O plano que a gente der um clique direito e ativar aqui em corte ativo, ó, com um clique direito, é o plano que ele vai mostrar, tá vendo? Então eu vou colocar aqui corte ativo no meu plano horizontal. Esse aqui eu vou deletar porque eu não estou usando. Vou colocar a vista superior em planta e vou exportar a minha planta, um gráfico 2D do tipo DWG. Vou chamar de planta. Opções, sempre em 1 para 1, sem exportar linha de perfil, nem linhas de seção. Vamos dar um OK e exportar aí a planta DWG. Aí a gente vem aqui para o CAD. No CAD eu vou abrir este arquivo que eu criei, que é a planta. Pronto, aqui está a nossa planta do AutoCAD. Então imagina que você está com uma planta pronta no CAD e você quer levar essa planta para o SketchUp, né? Esse desenho só vai entrar em escala no SketchUp se você definir aqui no CAD esse comando aqui, ó, comando units. Então no AutoCAD eu preciso entrar no comando units. O comando units pode estar ajustado para 100 unidades ou polegadas, né?
é importante que ele esteja em metros, tá bom? Então, para você importar, se você desenhou em metros, coloca metros aqui, porque essa vai ser a forma do SketchUp ser capaz de importar esse arquivo direitinho lá na escala, bonitinho, né? Aí aqui no SketchUp, ao invés da gente ir em arquivo exportar, a gente vai em arquivo importar. E aí a gente seleciona os arquivos compatíveis aqui, vocês vão ver que são vários. O arquivo que eu quero puxar é um, é um arquivo DWG, né, do AutoCAD. Como tá todos os tipos compatíveis, ele vai mostrar absolutamente todos os arquivos que ele é capaz de puxar aí. Então vamos lá para o nosso arquivinho da planta e vamos em importar. Então ó, ele conseguiu importar o arquivinho da planta. Ele puxou para baixo da casinha, porque foi exportado na mesma posição, né? Ó. Então repara que não tem diferença de escala, né? O arquivo está perfeito do tamanho, importado direitinho. Mas por quê? Porque lá no AutoCAD a gente foi lá naquele comando units e a gente colocou isso daqui em metros, né? Então aí essa importação é no tamanho perfeito mesmo. Deixa eu fechar agora todos os arquivos abertos aqui no AutoCAD. Vamos dar um close all aqui, não salvar, não salvar, não salvar. Vamos abrir um arquivo novo do AutoCAD, então tá aqui um arquivinho novo. E nesse arquivo novo eu desejo importar todos os arquivinhos de AutoCAD que eu gerei a partir do SketchUp, né? Então, no SketchUp eu exportei as 4 fachadas, eu exportei os cortes, eu exportei a planta, e agora eu quero puxar todos esses desenhos para cá. Como que a gente faz isso, né? Isso é feito aqui, ó, nessa ribbon insert, que é usada para a gente inserir os blocos, né? Nesse botãozinho insert, a gente usa essa flechinha para baixo e a gente vem nessa opção aqui, ó, Blocks from Libraries, blocos a partir de bibliotecas. E aí eu vou escolher a pasta, no caso, que estão salvos esses meus blocos. Eu salvei aqui no desktop, meus arquivos de CAD estão todos aqui dentro. Então, como eles estão salvos em desktop, eu vou escolher essa pasta desktop, simplesmente vou clicar em Open. E aí o que que ele faz? Ele vai trazer todos os arquivos de AutoCAD aqui para dentro, né? Tá vendo? Então você espera um pouquinho, porque ele vai gerar a pré-visualização de cada um desses desenhos, né? Aqui você vê que ele está gerando uma pré-visualização, aqui ele já gerou, aqui ele já gerou e aqui ele já gerou. E aí, a partir do momento que ele importar todos esses arquivos aqui, basta você clicar no arquivo, arrastar para dentro do desenho, né? Então, simplesmente ao clicar no arquivo e arrastar para dentro do desenho, clicar no arquivo e vir com o cursor para dentro do desenho, tá? Tanto clicando e soltando, clicando, arrastando e soltando, quanto clicando uma vez e clicando uma segunda vez. E aí você consegue importar todos esses desenhos aqui para dentro do seu arquivo de AutoCAD, né? Aí é só organizar direitinho, fazer um layout bacana, né? Colocar, definir as cores, as penas e fazer a sua plotagem, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem aí, entendido as possibilidades que a gente tem de interação entre o AutoCAD e o SketchUp usando essa barra de ferramenta exibição, barra de ferramenta seção, o recurso de estilos aqui na bandeja padrão, que permite eu escolher essas cores todas, fundo, céu, aresta, espessura das arestas, né? E as possibilidades que a gente tem aí de importação do AutoCAD e de exportação do AutoCAD em 1 para 1 e também de imagens, né? Gráficos 2D com imagens JPEG, imagens PNG e assim por diante. Obrigado pela atenção, bom exercício para vocês. Tchau, tchau.